amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu irei falar sobre cortes de cabelo. Pois é, irei falar tudo sobre corte de cabelo, como eles são, seus nomes, para que a gente possa identificar então cada um desses cortes, certo? Caso você seja novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, ativa o sininho, né, para você então receber as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Já inscrito, então não esquece de deixar o meu like para me ajudar, viu? Custa nada, me ajuda bastante aqui na divulgação do vídeo e do canal. Então é isso, então vamos lá agora para o vídeo. Pessoal, então vamos lá falar um pouquinho desses cortes de cabelo, seus nomes, como eles são. Vamos começar então com os cortes mais básicos, né? Aqueles cortes mais simples e mais pedidos, que são os cortes bases, né? São os cortes mais comuns, digamos. Eu vou colocando então aqui do lado as fotos de cada um desses cortes que eu for falando no decorrer do tempo que eu for falando, né? Vocês vão poder identificar cada um desses cortes, certo? Vamos então começar com o corte reto, né? Que é o corte mais simples e mais comum que tem, que é aquele corte que ele é cortado numa horizontal, então uma linha bem reta, e ele não tem muito o que dizer desse corte, né? Ele é muito simples, porém só tem que tomar cuidado para que ele realmente fique bem nivelado, bem, né, numa horizontal mesmo. E o que vai variar desse corte é apenas a sua altura. Ele pode ser um curto reto, como vocês estão vendo aqui, ele pode ser um médio reto ou um longo reto, não é? É apenas a altura desse corte que vai variar, porém ele é um corte só. Lembrando que esse tipo de corte, ele é muito indicado para quem tem pouco cabelo, que tem aquele cabelo bem ralinho, um pouquinho, é legal esse corte porque ele deixa as pontas um pouco mais encorpadas. Então, pessoas que têm bem pouquinho cabelo, cortes retos, né, sem muito desfiado, sem muito degradê, seria o mais indicado porque realmente dá mais corpo, então, às pontas do cabelo. Esse tipo de corte reto, ele só não é muito indicado então para quem tem um cabelo muito pesado, aquele cabelo muito cheio, pessoas que têm bastante cabelo, deve evitar esse tipo de corte reto mesmo, porque senão dá muito volume nas pontas, então fica aquele estilo assim, gente, pirâmide, né? Que fica com essas pontas bem armadas. Então pessoas que têm muito cabelo, um cabelo muito cheio, é bom evitar esses cortes completamente reto. Porém, pessoas que têm cabelo muito ralinho e pouquinho, viu? Tá super indicado. Um outro corte também, que é um corte básico, que as pessoas pedem muito aqui no salão, é o corte arredondado, como vocês estão vendo aqui. O corte arredondado, ele não é a mesma coisa de um corte em U, viu? Tem uma diferençazinha. O corte arredondado, ele dá uma leve inclinação arredondada, ou seja, seria tipo um corte reto, removendo apenas as laterais, né? Então ele dá essa leve inclinação, deixando o corte mais arredondado. Já o corte em U, não é? Ele tem essa curvatura um pouco mais acentuada, então ele realmente, né, remove mais das laterais, fazendo justamente esse formato de U. Então ele fica bem um redondo, bem profundo mesmo. Então tem essa diferença. Já o corte em V, ele remove bastante mesmo das laterais, deixando justamente o formato de um V. Então, tipo um funil, né, um cone, e realmente ele fica bem, né, com aquela pontinha bem fina. Esse tipo de corte em V, como vocês estão vendo, gente, ele não é muito indicado para quem tem pouco cabelo. Ao contrário do corte reto, né, o corte em V deve ser evitado por pessoas que têm pouco cabelo. Pessoas que têm um cabelo muito ralinho, se for fazer um corte em V, aquela pontinha do V vai ficar muito, muito ralinha, vai ficar, né, ficar com a ponta bem fininha, então não é legal. Pessoas que têm muito pouco cabelo devem evitar o corte em V. Então esse corte em V ele é muito indicado para quem tem uma quantidade razoável de cabelo ou muito. Pessoas que têm muito cabelo pode fazer um V bem, sabe, daqueles bem bicudinho, que não tem problema, a pontinha dele ainda vai ficar encorpada. Um outro corte também que o pessoal também pede bastante é o corte em camadas. Pois é, nesse corte de camadas nunca sai de moda, né? Ele é muito pedido ainda nos salões e realmente um corte muito, muito bonito mesmo, né? Dá leveza ao cabelo, realmente deixa o cabelo com bastante movimento, então é um corte muito lindo. Eu vou falar em um próximo vídeo um pouquinho a diferença que há entre camadas, desfiados e degradê. Tem uma diferencinha aí entre essas técnicas, viu? No próximo vídeo eu falo, senão isso vai ficar muito longo.
Então, o corte em camadas, o que vai variar nesse corte é a altura das camadas, não é? Eu tenho já um vídeo onde eu explico como fazer um corte em camadas, lá eu explico tudo direitinho sobre ângulo, né, sobre altura. Então, eu vou deixar aqui no box de informações o link desse vídeo. Caso você ainda não tenha assistido, vale a pena assistir esse vídeo, você vai entender direitinho como fazer um corte em camadas da forma correta. Bom, mas você assiste depois de assistir esse aqui, ok? E o corte em camadas, como eu falei para vocês, o que vai variar é a altura dessas camadas. Ela pode ter apenas camada nas pontas, né? Uma camada bem curtinha, que é o indicado para quem tem pouco cabelo, é apenas umas camadas, né, curtas nas pontas. Para pessoas que têm uma quantidade razoável, pode subir essas camadas, né, fazer umas camadas médias, como vocês estão vendo aqui. E para quem tem muito cabelo, pode usar e abusar das camadas, né? Pode fazer aquelas camadas bem longas, aquelas camadas bem selvagens, que vai ficar bastante legal. Como eu falei para vocês, quem tem pouco cabelo, realmente não dá para fazer uma camada muito selvagem, né? Aquelas camadas muito longa, porque a pessoa tem pouco cabelo, então não dá para ser dividido em várias camadas, não é? Então, no máximo, dá para fazer as camadinhas ali nas pontas para dar um pouquinho mais de movimento, um pouquinho mais, né, de volume nas pontas, fica bastante legal, né? Falar agora um pouquinho sobre Chanel, corte Chanel. Esse corte Chanel, ele é um corte, né, bem antigo, um corte que já vem lá de muito tempo, né? Teve sua alta aí, né, nos anos 70, 80. É aquele corte que ele é feito aqui mais ou menos na altura do maxilar, ele fica bem reto, todo emborcadinho aqui pra dentro, e ele é muito, muito charmoso. Eu vou deixar então a foto dele aqui pra vocês, para que vocês possam ver. Até hoje o pessoal pede bastante, né, esse tipo de corte, que é esse cortezinho reto. Porém, o Chanel, ele tem algumas variações. Você pode se fazer com um Chanel tradicional, um Chanel de nuca batida, então vai ser um Chanelzinho aqui reto, tradicional, porém com a sua nuca batida, ou seja, né, a sua nuca fica bastante desfiada, ficando bem baixinha, então fica um Chanelzinho de nuca batida, como vocês estão vendo aqui, é muito, muito charmoso e lindo. Tem também uma outra variação do Chanel, que é o Chanel de bico. Esse Chanel de bico, gente, foi muito pedido, né? Teve sua alta aqui há alguns anos atrás. O pessoal pediu bastante mesmo, que é aquele Chanel que ele vem retinho aqui, porém, aqui nas laterais da frente, ele dá aquela alongada. E fica aquele Chanelzinho de bico maravilhoso. Foi muito, muito pedido aqui no salão. E muitas pessoas ainda usam, né? Muito charmoso esse corte. Então, o Chanel, ele tem essas variações. Dá para brincar um pouquinho, dá para fazer um Chanel de bico com nuca batida. Dá para unir essas duas técnicas, fica bastante legal, fica bem lindo mesmo. Então, o Chanel, gente, é um corte que não sai de moda, não é? Dá para variar um pouquinho de acordo com o gosto da cliente. Um outro corte também que eu não faço muito, já fiz algumas vezes, porém é um corte que não é muito pedido, que é o corte Pixie Cut. Eu não sei se vocês, pelo esse nome, né, conseguem identificar, mas se eu falar, com certeza vocês vão saber se eu falar o nome, corte Joãozinho. Então, ele é mais conhecido como corte Joãozinho, que é aquele corte que é bem baixinho mesmo, que são mulheres com bastante coragem, né? Vai lá e corta aquele corte bem redondinho, bem baixinho mesmo. Então, esse é o Pixie Cut. O termo, né, Joãozinho, já está um pouquinho ultrapassado, né? O nome correto mesmo é Pixie Cut, né? Porém, muitos ainda conhecem como o famoso corte Joãozinho, né? Então, esse corte como que vocês estão vendo aqui, é um corte que ele é muito usado pelaquela jornalista Sandra Nemberg, é uma marca registrada dela, né? Ela usa um Pixie Cut bem baixinho mesmo. Esse Pixie Cut, gente, tem sim algumas variações também, como o Chanel, né? Esse pixie ele pode ser um pouquinho baixinho, né? Como o da Sandra, ele é bem baixinho mesmo. Tem pessoas que usam o pixie cut com essa parte do topo um pouquinho mais alongada, né? Para poder brincar um pouquinho assim com o cabelo. Tem um pixie cut com franja, né? Então ele fica todo baixinho, mas a pessoa deixa um pouquinho uma franja um pouquinho mais alongada, franja lateral. Então dá aí para, né, variar um pouquinho, né? Esse corte, né? Então esse é o pixie cut. Outro corte também que foi muito falado e pedido foi o corte bob. Esse corte bob, conhecido mesmo através de uma modelo em 2013 chamada Kelly Kloss, ela usou esse tipo de corte. Eu vou deixar aqui uma foto dela aqui para que vocês possam ver. Ela usou esse corte, né, que é um corte estilo Chanel, digamos, né, mas ele tem um pouquinho essas laterais um pouquinho mais alongadas. Então esse corte, né, dela, esse corte bob, ele ficou bastante conhecido e começou então a surgir algumas variações desse corte, né? Então surgiu o cut bob, que ele é um bob
mais curtinho. Ele acabou ficando muito parecido com o Chanel de bico. Tem o short bob. O short bob, ele tem a parte de trás mais desfiada e também a variação dele, né, mais conhecida, que mais caiu no gosto do povo, foi o long bob, que é um bob mais alongado. Então ele vem reto aqui mais ou menos na altura do ombro e tem essa frente um pouquinho mais alongada. Então esse long bob foi muito pedido, o pessoal, né, começou a surgir aí na mídia, os modelos começaram a usar, as atrizes também nas novelas, então todo mundo saiu, né, querendo fazer o long bob. Então é um corte muito bonito. Então esse é o corte bob, né, e suas variações. Bom, um outro corte, esse corte assimétrico, eu vou deixar então as fotos aqui para que vocês possam ver, é aquele corte onde dá para se brincar um pouquinho com as alturas, né? Deixa um lado um pouquinho mais curto, o outro um pouquinho mais alongado, então dá para brincar um pouquinho aí com as alturas, com as formas, com a forma do corte. Mas, gente, esse corte é muito charmoso mesmo, né? Agora tem que ter coragem para usar ele, né? Senão, por aí o pessoal vai ficar pensando que a pessoa errou no corte, né? E deixa um lado maior que o outro, mas realmente o estilo do corte é esse, né? Um ladinho mais alongado, então fica muito charmoso, acho lindo. Um outro também corte que ainda é mais ousado do que o assimétrico é o side cut. Esse side cut, gente, é aquele corte onde se rapa toda uma lateral da cabeça. Imagina só, né? Tem pessoas bastante ousadas, né? Com as meninas bem estilosas aí, cortam, né, uma lateral toda da cabeça assim, né? Deixa raspada mesmo. Então fica bem baixinho mesmo, mais do que o assimétrico, ele realmente é raspado e o outro lado fica, né, grandinho. Então quem usou muito esse corte aí foi a Rihanna e também a Mari Style, né, como vocês estão vendo aqui que eu vou deixar uma foto, usaram bastante esse side cut, né, que deixa uma das laterais rapada. Bom, pessoal, então foi isso, né? Falei um pouquinho aqui sobre alguns tipos de cortes de cabelo. Eu sei que ainda há uma grande e vasta variedade, né, de cortes, mas eu trouxe algum deles, né, para que a gente pudesse, né, conhecer um pouquinho mais seus nomes, como eles são, né? Eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui no canal são cabeleireiros, já sabiam, mas tem gente aí que está chegando, está fazendo ainda o curso, né? Ou pessoas que gostam de aprender um pouquinho mais. E espero então que eu tenha ajudado, né? Que esse vídeo tenha sido válido. Se gostou, como eu falei lá no início, não deixa de deixar o seu like e não deixa de deixar o seu like, foi boa, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!